um aviso que vai ser gravado. Pronto, lá já começou. Tá, acho que aqui agora eu posso voltar e vir para cá onde está. Legal. Por isso que eu falei. Nessa aula aqui, o objetivo dela é o quê? É eu montar o ambiente. Esse ambiente monta hoje e já era. A gente nunca mais faz isso. Tá? Então, por isso que eu falei, quem eventualmente faltar hoje, não vai ter esse ambiente pronto para a próxima aula. Não vai ter esse ambiente pronto na semana que vem, não vai ter esse ambiente pronto no dia de fazer atividade. Então, isso é um problema. Por isso que eu até comecei a gravar aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou misturar aqui conteúdo, em determinados momentos a gente vai parar e montar o nosso ambiente, e conhecer o ambiente que já está lá montado. Bom, a primeira coisa que eu trato aqui é a questão de lógica. Tá? Lógica trata-se da coerência do raciocínio e ideias. Lógica de uma forma geral, tá, gente? Não lógica de programação, tá? Então, ou ainda uma sequência coerente e regular de acontecimentos. Então, é que tem várias vertentes a lógica. Tem a lógica proposicional, que é aquela que tem proposições, tem a lógica mais matemática, tem a lógica filosófica, tá? Então, tem várias vertentes a lógica, tá? Mas uma coisa que permeia toda ela é o quê? Coerência. São fatos, acontecimentos ou proposições que tem que ter coerência, que tem que ter lógica, tá? Tem que ter um sentido naquilo, tá? É isso que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma proposição, ó, toda segunda-feira tem aula de PI. Essa é uma proposição. Toda segunda-feira tem aula de PI. Ok. Hoje é segunda-feira. Uma segunda proposição. Disso você consegue fazer uma coisa que na lógica proposicional se chama inferência. Eu consigo inferir uma terceira proposição verdadeira disso aí. Tá? Então, se toda segunda tem aula e hoje é segunda, isso significa que hoje tem aula. Tá? Então, isso é rapidamente, assim, em um slide, eu tentando resumir um negócio que já dura mais de 2000 anos. Né? Nasceu lá na Grécia, né? E tudo mais. Tá? Na vida cotidiana, nossas ações são sequências de passos. Tá? Para vocês chegarem aqui hoje, para a gente ter essa aula, tem uma sequência de passos. Tá? Inclusive, para eu conseguir fazer isso acontecer, teve uma sequência de passos. Eu tive que entrar no Siga, pegar o e-mail de vocês, tive que escrever um e-mail, tive que criar a turma, tive que fazer o convite na turma, tive que mandar o e-mail para vocês. Vocês tiveram que entrar na turma, fazer o cadastro lá e clicar no maldito link do Meet para chegar até aqui. Se alguém não fez uma desses passos, não vai estar aqui. Né? Eventualmente, um passo pode ser dado antes do outro, o outro antes do um. Tá? Mas, por exemplo, vocês terem entrado no Classroom tem que aconteceu certamente depois de eu ter enviado o convite. Isso não podia ter acontecido antes. Então, isso aí é a questão de você não consegue fazer o método sem quebrar ovo. Você não vai conseguir. Você não consegue ligar um carro antes de abrir a porta, entrar dentro do carro. Tá? Então, embora sejam sequências de passos, alguns passos não tem problema a ordem, outros têm. Então, vocês vão ter uma certa dificuldade quando estiver desenvolvendo determinados algoritmos. Vocês vão alterar passos de lugar e o resultado vai ser diferente. Tá? Justamente porque existe uma dependência temporal entre aquelas instruções. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Na vida cotidiana, nossas ações são sequências de passos, tais como ações para retirar o dinheiro. Ah, tá. Então, eu estou mostrando aqui, por exemplo, uma sequência de passos que retira dinheiro de um caixa automático, por exemplo. Essa sequência de passos, ela faz isso. Só que ela tem um problema aí, que é o que eu acabei de falar. Os passos estão corretos, mas a sequência não está correta. Tá? Então, ela, primeiro, sair do banco. Não é a primeira coisa que você faz, mas com certeza você vai ter que sair do banco. Tá? Aguardar na fila. Sim, isso é uma coisa que você vai ter que fazer, mas será que é o segundo passo que você faz? Não é. Tá? Então, tem que ter uma coerência entre esses passos. Tá? É aí que onde eu falei, é onde entra mais a parte da lógica filosófica dentro da lógica de programação. A sequência tem que ser coerente. Tá? Agora sim, primeira coisa, entra no banco. Segunda coisa,
procura a fila que você quer, porque lá vão ter várias. Achou a fila que você quer? Entra nela. Aguarda. Tá? Acho que aqui eu cometi algum erro aqui, ó. Que já tem um digitar assim aqui, tá estranho, depois eu vou arrumar isso. Insira o cartão magnético. Acho que depois é que vem aqui digitar senha. Informar o valor a ser retirado. Digitar senha. Na verdade, não tem esse digitar senha. Digitar senha já está ali. Então tá aqui. Aguarde na fila, insira o cartão, informe o valor, digite a senha, pega o dinheiro, retira o cartão, não do caixão, né? E sai do banco. Então, agora tá ok. Eventualmente, você pode, por exemplo, algum passo aqui pode vir depois do outro, inserir o cartão, informar o valor. Tem alguns bancos que é o contrário. Você faz todo o processo, só na hora de efetivar que ele pede para pôr o cartão. Então, aqui, se você inverte o passo 5 e 6, não vai gerar muito problema. Tá? Agora, o que você não pode fazer é pegar dinheiro antes de informar quanto você queria. Né? Ou, como eu mostrei aqui, você não pode sair. O primeiro passo é você sair do banco. Tá? Então, além de você saber a sequência de comandos, a sequência de passos que terão que ser executados, você também tem que saber a sequência lógica que aqueles passos acontecem. Qual passo vem antes de qual. Tá? Ok. Em programação, a lógica é usada justamente para ordenar o pensamento e as ações para a resolução de um problema. Então, nesse curso aqui, a gente vai aprender uma série de comandos. Tá? Esse curso aqui você aprende muita coisa. Primeiro, você aprende uma série de comandos, que sozinho não adianta nada. Tá? Depois, esses comandos eles têm que ter uma coerência entre eles. Tal comando tem que vir antes de tal comando, o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Para quê? Para resolver um problema. Que problema é esse? Qualquer problema. Então, na verdade, você aprende comandos, você aprende lógica e você aprende a estratégia para resolver problemas. Tá? Pessoal, isso é treino. Isso é treino. E vocês já fazem isso, vocês fazem isso a vida toda. A única questão agora é que você vai ter que estruturar isso em sequência de passos. É a primeira coisa, isso é lógica de programação. Depois, você tem que pegar essa sequência de passos e mostrar para a máquina essa sequência de passos. Para isso, você usa uma linguagem. Isso é a linguagem de programação. Então, aí que estão as duas coisas diferentes que a gente vai aprender, tá? E você tem que saber onde está a sua dificuldade, porque tem gente que tem dificuldade em uma coisa e não em outra. Tem gente que até consegue determinar os passos, mas não consegue escrever numa linguagem. Então, seu problema é a linguagem de programação. Tem gente que conhece a linguagem de programação. Pô, eu sei exatamente como funciona, qual que é a sintaxe. Esse é o termo que a gente usa. Eu sei exatamente qual é a sintaxe do comando, mas você não sabe quando que você deve usá-lo. Então, você não sabe lógica. Ou, se não sabe nenhum nem outro, não sabe nenhum dos dois. Não tem saída. Tá? Ok. Lógica de programação, especificamente, tá? Programar computador é sequenciar comandos de uma linguagem de programação de forma lógica e coerente para resolver um problema. Então, um problema vai ser apresentado para vocês. Vários serão apresentados. Tá? Nas aulas eu vou apresentar problemas, nasquelas aulas de resolução, nas atividades, vocês vão ter uma série de problemas. Você vai ter que ler o problema, entender o problema, escrever um programa numa determinada linguagem, tá? Que esse programa tem que ter, esses comandos tem que ter uma coerência para resolver aquele problema. Tá? Essa sequência de ações, ou seja, essa sequência de comandos que você escreve, é o que é chamado de algoritmo. É uma palavra que está até na moda, né? Mais ou menos do ano passado para cá faz parte até de comercial na televisão, algoritmo. Tá? Algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos. Vocês lidam com o algoritmo a vida toda. A vida toda vocês lidam com o algoritmo. Como eu falei ali, para você ir no banco tirar dinheiro do caixa automático, você segue um algoritmo. Para você chegar na universidade da sua casa e ir até lá ter aula, você segue um algoritmo. Para você fazer
Um ovo frito, você segue um algoritmo. Quando você tomar um banho, você segue um algoritmo. Tem sempre uma sequência de passos que você executa para alcançar um objetivo. Algoritmo é isso. Se a gente estiver falando de programação, o algoritmo é o quê? É a sequência de comandos em uma linguagem de programação que vai alcançar o objetivo. Qual o objetivo? Resolver o problema que foi dado. Ok? Então, isso é algoritmo. O arquivo texto que contém esses comandos, que vai estar numa determinada linguagem de programação, que resolve aquele problema, a gente dá o nome de código-fonte. Ou fonte. Então, tem gente que chama de código-fonte, tem gente que chama de fonte. Tá? Tem gente que confunde algoritmo com fonte. Não é. Uma coisa não. Como eu falei, uma receita de bolo é um algoritmo, mas não é um fonte. Todo fonte é um algoritmo. Todo código-fonte é um algoritmo, mas nem todo algoritmo é um código-fonte. Tá? Um algoritmo escrito numa linguagem de programação que resolve um problema é um código-fonte. Uma sequência de passos para você fazer um bolo não é um código-fonte, mas é um algoritmo. É uma receita culinária. É um algoritmo. Tá? No seu DNA tem um algoritmo. O nosso corpo segue diversos algoritmos. Tá? Para eu conseguir comer, para eu conseguir fazer uma refeição, aquele carboidrato que eu comi se transformar em ATP lá no final para gerar energia, passa por uma série de algoritmos. Tá? O ciclo de Krebs lá, sei lá, e quem estudou isso na biologia lá, nem sei se. Enfim, o ciclo de Krebs lá é um algoritmo biológico que o corpo segue. Né? O nosso DNA tem um algoritmo para gerar novas células, enfim, uma série de coisas. Tá? Então, o algoritmo é uma coisa que está na essência do universo já. O universo inteiro segue algoritmos. Uma estrela que está lá no céu, lá no cosmo, queimando o hidrogênio, está seguindo um algoritmo. O algoritmo dela é fazer isso, é realizar a fusão, realizar a ficção nuclear lá para conseguir transformar o hidrogênio em hélio, por exemplo. Né? Quando ela chegar no fim, ela segue um algoritmo também. Até elas. Tanto que vocês veem isso aí, documentário e tudo mais. Chegar no final, vai acabar o hidrogênio, vai começar a fazer a fusão do hélio, vai fazer a fusão do outro, até a hora que a força gravitacional fica tão grande que aí só tem duas saídas. Ou seja, é um algoritmo, duas saídas a gente vai ver em breve lá em seleção. Só vai ter duas saídas, aí vai depender da massa da estrela. Enfim, olha só. É um algoritmo. Se a massa for maior que tanto, vai se transformar numa supernova. Se não, vai se transformar numa anã. Acho que é a anã branca, se não me engano. Acho que é a anã branca. E depois da supernova, só tem duas saídas. Ou vai virar uma estrela de nêutron ou vai virar um buraco negro. Enfim, é um algoritmo. O algoritmo está no universo, o algoritmo está no nosso corpo, o algoritmo está em todo lugar. Basta a gente entender. E é isso que muita coisa na ciência que faz é tentar entender a natureza, que é entender o algoritmo que a natureza segue. Tá? Ok, chega de ficar filosofando nisso aqui. Vamos lá. Bom, especificamente um algoritmo computacional ou um programa, tá? Um programa de computador, ele é composto basicamente de 3 itens: entrada, processamento e saída. Tá? Dentro do seu algoritmo você vai querer isso, você vai pedir isso. O seu algoritmo ele vai ter que receber alguma informação. Aliás, a história de processamento da informação é justamente isso. Ele recebe alguma informação, que é a entrada, ele processa essa informação e gera uma saída. Tá? Essa entrada, o que é? Pode ser o que você quiser. O que você quiser, não, o que você precisar, né? Porque você está tentando resolver um problema. É o que você precisar. O que estiver disponível ali que te ajude a resolver aquele problema, então pode ser uma sequência de números, uma sequência de letras, pode ser uma medição de alguma coisa, se a gente tiver, por exemplo, num contexto robótico, por exemplo, eu posso medir a velocidade de alguma coisa, ou medir a temperatura, ou medir pressão, né? Ou no caso do nosso corpo, é verificar a quantidade de tal componente no sangue para tomar uma decisão. Enfim, na hora que o nosso corpo está fazendo a decisão dele lá, ele mede alguma coisa e chega a uma conclusão. A estrela lá, ela vai verificar, ó,
Se eu não tenho mais tal componente, eu vou fazer o quê? Vou dar como entrada outro. O processamento é quando você transforma, você vai transformar aquela informação, ou você transforma ou gera novas informações, né? Como é o caso da. Se hoje é segunda, toda segunda tem aula, eu infiro uma informação nova. O processamento é isso. Ou é você transformar ou gerar novas informações a partir daquela que você recebeu, certo? E saída. A saída pode ser um dado, pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser uma sequência, ou indo para um contexto fora fora do só do nosso espaço computacional aqui. Se for, por exemplo, no caso de um sistema automático, pode ser um sinal elétrico para mover um motor, para mover uma roda, enfim, para mover um motor e girar alguma coisa lá para seguir, por exemplo, uma aeronave, enfim. Pode ser uma explosão, pode ser o que você quiser. Desde que você tenha aquilo é a saída do algoritmo, tá? Então, basicamente é isso. Entrada, processamento e saída. A entrada é dada, eu coloquei aqui homem, mas nem sempre é o homem. Às vezes pode vir da natureza, enfim, alguma coisa que é medida, é informado para o meu sistema, ou através de input, através de entrada, através de teclado, através de mouse, ou através de algum sensor que está medindo. O programa aqui, o algoritmo computacional, vai receber isso e vai processar, e aí vai gerar a saída. Que a saída pode ir na tela, pode ser algum acionador para acionar pode ser uma impressora, ou pode ser mover um sinal elétrico para mover alguma coisa, ou aumentar a pressão, ou diminuir, sei lá, enfim, pode ser muita coisa. Tá? Mas vai gerar uma saída. Ok. Aqui eu estou falando de programa, ou algoritmo computacional. Ok. Linguagem de programação. Há várias formas de eu representar um algoritmo. Tá? Então a gente tem o problema. Do problema eu vou ter uma sequência de passos para resolver aquele problema, que é o que a gente chama de algoritmo. Tá? E como que eu represento esse algoritmo? Há várias formas de representar. Como a gente está falando de computação, a forma da gente representar é através de uma linguagem de programação. Mas como eu falei, algoritmo tem para tudo. Uma receita de bolo, alguém foi lá e escreveu no idioma, certo? Como é que eu faço, como é que o nosso corpo gera novas células? A linguagem que ele usou é uma fita de DNA lá cheia de proteína. É a linguagem dele, a linguagem dele é aquela, certo? Aqui eu coloquei, por exemplo, formas de eu representar o algoritmo para o ser humano. Um fluxograma. Início, abre o forno está aceso, sim ou não? Sim. Forno aceso? Sim. Bota lenha, assa o pão, fim. Então isso aqui é um fluxograma. Isso aqui eu mostrei lá em BCC, quem fez BCC comigo. Outra forma de eu representar um algoritmo é através de um diagrama. Mesma coisa, início, lê a variável N1, N2, faz um cálculo, verifica se o valor aqui dessa variável for é maior ou igual a 7? Não. Então vem para cá, escreve reprovado e fim. Tá? É outra forma também de representação. Tá? Sequência de passos escrito em linguagem natural. Pode ser também. Aqui, por exemplo, aqui, embora esteja no fluxograma, se eu colocar início, abrir, verificar, botar lenha, tá? Também é um outro jeito, através de uma sequência em linguagem natural. Uma sequência escrita numa linguagem definida, por exemplo, uma linguagem matemática. Vocês já seguem isso aqui, isso aqui vocês conhecem. Isso aqui é o Bhaskara, se não me engano, né, o nome, para resolver a equação do segundo grau. Existe uma sequência de passos lá. Ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você vai encontrar lá o delta. Dependendo do. Aí tem uma fórmula para isso. Dependendo do resultado do delta, ou você tem uma, ou duas, ou nenhuma, ou é complexo, sei lá, enfim. Tem vários jeitos aqui. Mas tem uma sequência de passos, escrito numa linguagem, que é a linguagem matemática. Tá? Então, o que eu falei, vocês já conhecem. Aqui eu ainda não cheguei na parte do computador, eu estou mostrando só os algoritmos que vocês já conhecem aí da vida, certo? E para o computador, como é que eu passo instruções para ele? Através de uma linguagem de programação.
tá? E aí existem várias linguagens. COBOL, que é uma linguagem mais antiga, linguagem C, linguagem C++, linguagem Java, Python, C Sharp e um monte de outras aí. Tá? Existem milhares de linguagens. Linguagens que já não existem mais, linguagens que ainda vão existir. Se você sabe lógica, não importa a linguagem. Eu, por exemplo, a linguagem que você me perguntar, qual que é a sua predileta? A minha é C. Por quê? Porque foi a primeira que eu escrevi. Eu aprendi a programar usando linguagem C. Então é ela que. É a mesma coisa de você chegar para mim, se a gente é nativo português, a linguagem que eu. O idioma que eu prefiro conversar é esse. É esse que eu vou conseguir expressar mais a minha ideia. Outro, me viro, mas você nunca vai se expressar igual você se expressa no seu idioma nativo. Você nunca vai conseguir passar. A mesma coisa acontece aqui. A linguagem que eu mais gosto é C. COBOL, nunca vi. Nunca vi, já vi, mas nunca escrevi um programa em COBOL. Se precisar, uma semana, olha que eu ainda tô exagerando. Uma semana, um computador, um tempo sossegado aí, eu aprendo a linguagem. Porque a lógica eu já sei. Tá? Ok, então existem várias linguagens. A linguagem que a gente vai usar especificamente é o Java. Tá? Eu vou falar rapidamente da linguagem Java, porque não é o objetivo aqui. Da gente investir tempo para ver a história da linguagem Java. Mas enfim, a linguagem Java ela é uma linguagem que ela deriva da linguagem C, tá? Ela foi uma linguagem, ela foi estruturada, né? Ela foi idealizada nos anos 80, eu não me lembro agora, foi na Sun, foi na Sun Microsystems, que depois acabou. Eu não sei se ela faliu, seja como for, hoje está na posse da Oracle. Mas foi nos laboratórios da Sun que tiveram a ideia de fazer essa linguagem. E ela veio para resolver um problema que a linguagem C tinha. Na verdade, quando eu falo C, eu sei o C++, tá? Que a linguagem C, ela é uma linguagem que ela não tem muita portabilidade. O que significa portabilidade? Se eu escrever um código em C aqui no meu computador, compilar ele, ou seja, compilar significa que eu vou gerar o código executável, eu vou gerar o arquivo executável dele. Se eu pegar esse arquivo executável e mandar para vocês, ou seja, não vou mandar o código, vou mandar o arquivo executável. Mandar para cada um de vocês, raro é raro. Eu chego a afirmar que não vai funcionar para ninguém. Porque depende da arquitetura que eu compilei aquele código. Tá? Depende da arquitetura onde eu gerei aquele código executável, onde eu gerei aquele arquivo executável. Tá? Então, isso é um problema de portabilidade. Tá? Existia esse problema, e o pessoal da Sun, eles estavam querendo uma linguagem que fosse portável. Por que eles queriam isso? Porque eles estavam imaginando, eles estavam querendo criar uma coisa que, anos 80, hein? Eles queriam criar TV interativa. A ideia era um projeto de TV interativa. Não é que eu estou tentando lembrar o nome do projeto agora, mas não lembro. Projeto da TV interativa. Anos 80, hein? Isso é uma realidade hoje. E mais ou menos ainda. A gente ainda não tem a TV totalmente interativa, não. Mas lá eles já estavam preocupados com isso. E TV tem vários fabricantes. Então eu precisava de uma linguagem que funcionasse em todas as TVs, independente do fabricante. Nenhuma linguagem naquele momento tinha a capacidade de ser portável desse jeito. E aí eles decidiram criar uma linguagem nova, que aí foi a linguagem Java, que na verdade tinha outro nome, acho que era Oak, o nome da linguagem. E aí depois eles descobriram que já tinha uma linguagem com esse nome, e aí trocaram por Java, porque eles ficavam tomando café, que era da ilha de Java, que fica na Indonésia, não sei, aí deram o nome de Java. Por isso que o símbolo é um cafezinho assim. Tá? E aí criou-se a linguagem Java. O projeto da tal da TV interativa, obviamente, deu errado, não levaram à frente. Engavetaram esse projeto e engavetaram junto a linguagem também, porque isso foi anos 80. Tá? O que aconteceu? Mas a linguagem estava lá pronta. Nos anos 90, especificamente na metade dos anos 90 para frente, uma coisa deu boom no mundo. E foi o quê? A internet. E a internet ela tem justamente essa característica.
executa em qualquer máquina. Hoje em dia, ainda, anos 90, executava em qualquer máquina, que naquele tempo a gente tinha o quê? A máquina RISC, máquina CISC, tinha o, os Macintosh da vida, tinha os Windows, os PC da vida. Já era uma coisa que necessitava de portabilidade. Tá? Hoje em dia, ainda mais ainda, né? Porque hoje em dia eu tenho internet não só em computador, eu tenho em celular, em televisão, em geladeira, em carro, enfim. Está cada vez mais difundido a rede, né? Então, eu preciso mais do que nunca de portabilidade hoje. Mas nos anos 90 já tinha esse problema. Inclusive entre navegadores. Tinham N navegadores. Não que hoje seja diferente, hoje também tem vários. Mas eu precisava de uma linguagem que conseguisse funcionar em todas essas plataformas. E aí ressuscitaram o Java, né, nos anos 90. Tá? E aí, tudo isso que eu falei para vocês, que isso ainda era da Sun Microsystem, a Sun faliu, a Oracle comprou. Tem uns detalhes de briga com a Microsoft aí no meio, lá no início dos anos 2000, tá? Entre o Java e a Microsoft. Enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente vai perder muito tempo demais aqui. Mas é uma história interessante. Mas basicamente o Java cresceu, nasceu assim. Estou falando isso por quê? Porque a gente vai usar a linguagem Java durante o curso. Tá? O grande chamariz do Java é a portabilidade. Tá? E como é que ele consegue ser portável e outras linguagens não? Tá? Então, ele consegue porque a ideia que eles desenvolveram foi uma coisa chamada JVM. A ideia não é particular do Java, tá? Ideias de máquinas virtuais são comuns em computação, tá? Então, eles só usaram isso no Java. Qual que é a ideia? Você tem um hardware, isso aqui que está aqui em laranjinha são hardwares. Então, tem um hardware Windows, tem um hardware Linux, tem um hardware Mac. Hoje em dia, mais ainda, eu tenho os Android da vida, e aí tem N versões daquele Android, né? Então tem muitas coisas aqui. Hoje tem os Raspberry da vida, que também tem 1 milhão de variações daquilo. Eu tenho vários hardwares aqui. Para cada hardware, a, a Sun na época, hoje a Oracle, eles desenvolviam o quê? Uma JVM, uma Java Virtual Machine. Para cada arquitetura. Então o Windows tinha a JVM dele, o Linux tinha a JVM dele, Macintosh, o Android, o Raspberry, o Orange, não sei o quê. Todos eles têm ali a sua JVM. Cada um instala a sua JVM, a sua Java Virtual Machine, e ok. Eu vou lá e escrevo um código Java. Código mesmo. Escrevo na mão aqui no teclado. Né? Passo ele por um processo chamado Java Compiler. Tá? Quando eu passo ele por esse processo, ele gera para mim um outro arquivo chamado bytecode, que é um arquivo que tem extensão .class. Esse aqui tem extensão .java. Esse aqui, que vai ser resultado da compilação entre aspas, tá, pessoal? Não é uma compilação. Compilação, para quem tiver curiosidade, um dia vai fazer disciplina de compiladores, vai saber o que é uma compilação. O que o Java faz não é uma compilação, mas o nome que eles dão é Java Compiler, então a gente fala que é compilação, mas não é. Tá? Ele gera aqui um arquivo intermediário que é o bytecode. Isso aqui não é um arquivo executável, ele é um bytecode. Tá? É ele que, entre aspas, de novo, eu executo na JVM. Então, esse arquivo aqui, se você abrir ele, você não entende. Não tem código lá dentro. Tá? Não tem código compreensível, né? Não está a linguagem de programação lá dentro. Eu pego esse arquivo aqui e rodo ele, entre aspas também, executo. Executo entre aspas. Na verdade, o nome correto da interpreta. Ele é interpretado pela JVM. Então, essa JVM aqui pega esse código aqui e, entre aspas, executa naquela arquitetura. Esse código aqui eu envio lá para um cara que tem um Mac. Ele vai lá, executa na JVM dele e funciona. Então, olha aqui, aquilo que eu queria. Eu não vou passar o código para você, eu vou passar o bytecode. Através do bytecode, você pode rodar em qualquer arquitetura, desde que ela tenha JVM. Isso conferiu a capacidade de portabilidade para o Java. Tá? Com isso, o Java ganhou portabilidade, mas não existe almoço grátis. Embora tenha muito cara que é Java Boy, que ele tenta meter goela abaixo de que existe almoço grátis, mas não existe. Um preço é pago por isso daqui. Como
esse bytecode tem que ir para a JVM. A JVM executa em cima daquela arquitetura. Certamente perde tempo nisso aqui. É muito diferente de uma linguagem C, por exemplo, que eu já executo direto, porque eu não tenho um bytecode, eu tenho o código executável, eu tenho um arquivo executável, que já é executado direto. Já é instrução para aquele processador. Já vai executar direto. Tá? Aqui, em tese, o que acontece? A JVM vai pegar esse bytecode, na interpretação que ela fizer, ela vai ter que fazer uma compilação, gerar um executável para aquela arquitetura. Aqui se perde tempo, gente. É claro que o Java aí já com mais de 40 anos de existência e mais de 30 na crista da onda, certamente eles têm projetos lá da JVM deles que deixa muito eficiente. Mas tentam convencer que é mais eficiente do que um código, do que um arquivo executável. Isso não me desce goela abaixo. Tá? Eu acho que ele sempre vai ter esse problema de desempenho, sim, frente a uma linguagem que é compilada, porque o Java ele é interpretado. Professor, Oi. Desculpa interromper, mas só quesito de curiosidade, você falou que atrapalha na questão do tempo. Em quanto tempo a gente está falando? Minutos, segundos? Depende do algoritmo. Entendi. Se for algo muito denso, vai demorar. Sim, vai Entendi. demorar mais, né? Certo. Mas, assim, se você pegar uma instrução, é claro que uma instrução vai ter uma diferença de tempo, sim, entre uma linguagem compilada e uma interpretada, mas para uma instrução é ínfimo. Agora, se você tem milhões, centenas de milhões de execuções acontecendo, no acumulado, o compilado vai ser mais rápido, né? Porque, afinal de contas, é a instrução direto do processador. Entendi. Tá? Obrigado. Eu não sou Java Boy, eu não sou C Boy. Para mim, eu gosto das duas linguagens, tá? Mas a gente tem que reconhecer os prós e contras de cada uma. O C não é portável, não é nada portável. O Java é portável, mas o C é compilado. Então você tem que conhecer os dois lados para na hora que você tiver que tomar uma decisão, você saber onde que tem vantagem e onde tem desvantagem. Para na hora de vender alma, você vender por um bom preço. Tá? Vamos lá, então. Oh, legal. Finalmente chegamos a um ponto aqui. Já falei rapidamente do Java para vocês, falei um pouco da arquitetura do Java. Então, vamos criar o nosso ambiente para a gente conseguir usar o Java, tá? Que é o que a gente vai usar durante todo o nosso curso aí. Eu já pedi para vocês, não sei se todos conseguiram fazer isso, se não, vai ter que fazer agora, que é a gente criar um usuário no GitHub. Tá? Na verdade, a gente não vai usar o GitHub, é só porque precisa desse usuário. Por quê? Deixa eu até sair daqui desse meu aqui, ó. Ele já até meio que saiu aqui. Eu acho que ele vai voltar, mas eu vou entrar aqui nesse cs50.io. O meu, acho que ele, como ele já está com o usuário, ele vai acabar carregando aí. Não quero que carregue, eu quero sair, deixa eu sair. Aí, ó. Para eu fazer um login nisso aqui, ele vai pedir, acho que vai acabar, ele vai direto porque já está logado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma essa daqui, acho que aqui não vai estar, ó, cs50.io. Aí, vai entrar nessa página aqui. Quando eu fizer o login, ele pede uma conta GitHub, ó. Por isso que eu pedi o GitHub para vocês. Tá? Então, por favor, quem tiver já criado o GitHub, vem aqui, põe o e-mail que você criou lá e a senha. Quando vocês entrarem, vai entrar uma página parecida com isso aqui, ó. Na verdade, ela vai estar desse jeito aqui, ó. Vai estar assim, e aqui não vai ter nada. Quando eu digo não ter nada, é isso aqui, ó. Vai estar desse jeito aqui. Caramba, eu tô brigando com esse negócio. Aí, vai estar assim, ó. Vai estar desse jeito aqui.
Aí, provavelmente vai estar com a cor diferente, porque o meu eu mudei. Então eu gostaria que todo mundo parasse nessa tela aqui, se fosse possível aí. Primeiro é criar. Cadê vocês? Aqui estão vocês. Primeiro é criar o usuário no GitHub através desse link aqui. Cadê o link? Através desse link aqui, criar o usuário no GitHub e depois entrar no CS50, tá? Eu vou esperar aqui uns 5 minutos para que todos cheguem exatamente aqui, para a gente criar, para a gente entrar no CS50 e eu conseguir apresentar para vocês o ambiente. O que está todo mundo falando aqui? Tem que pagar para entrar? Não, é tudo free. Antigamente eu até usava o Cloud9, que na verdade esse CS50 aqui, depois eu conto a história para vocês, mas é uma cópia do Cloud9. É a cópia mesmo, cópia descarada. Tanto que na hora que eu atualizei aqui, apareceu, né? Apareceu o símbolo do Cloud9. Cadê? Aí, ó, Cloud9. Apareceu o símbolo dele. Mas aí passou a cobrar o Cloud9. Depois que cobrou, foi vendido. Foi vendido. Era o nome de uma droga. Cara, se é droga ou não, eu não sei, mas que é viciante é. E muito gostoso o Cloud9. Gostava demais dele. Pessoal, aí todo mundo para nessa tela aqui, ó. Cadê? Nessa tela. Acho que eu vou até colocar o meu aqui, será? Continuar lá. Depois nas aulas eu costumo deixar separado mesmo. Cadê o Cláudio? Está aqui. Deixar aqui nessa tela para eu apresentar para vocês um pouco disso aqui. Tanto que acho que se mexer por aqui. Ai, caramba. Aí depois o Cloud9 foi comprado ainda pela. E acho que eu. Foi comprado pela Amazon. Agora virou AWS. Está muito mais complicado agora. Aí eu acabei. Um aluno que me falou do CS50. Deixa eu ver. Tinha um lugar aqui até que aparecia coisas do Cloud9 ainda. Aqui, ó. Olha lá. Não, aqui tá 750. Enfim. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pessoal, todo mundo conseguiu criar usuário no Git? Que não tem, isso eu não tenho controle, não tenho como me olhar para ver se todo mundo fez. É muito importante. É bastante gente dizendo que sim. Legal. Ai, a Gabriele já está lá muito bem, só aguardar. Então, deixa eu já perguntar o seguinte, ó. Alguém não está nessa tela aqui? Alguém não está aqui? Fale agora. Fale agora que a gente tem que resolver isso, porque, pessoal, isso é o que a gente vai ter durante o curso, hein? É a nossa ferramenta isso aqui. Deixa eu ver. Se alguém não tiver, me fala para a gente fazer. Eu não estou, Breno. Já criou, Breno? Já criou o usuário no. Já criou. Então entra no nessa página aqui, ó. Essa daqui. Então, quem entrou lá, só entrar nessa página aqui. Você já criou o usuário no Cloud, no GitHub. Entrem nessa página aqui. O que é isso? Acho que ela copiou o negócio inteiro. É boa, deixa eu escrever aqui. É só isso aqui, ó, cs50.io. Joga isso aqui no seu navegador, já era. Já vai cair lá, ó. Aí, ó.
Caiu aqui, login. Aí você coloca aqui username ou e-mail. Coloca logo o e-mail. Coloca o e-mail seu aqui e a senha que você... Esse e-mail é o e-mail que você criou no GitHub. O e-mail lá do GitHub, o e-mail que você usou para cadastrar no GitHub e a senha que você cadastrou lá. Pronto. Já vai entrar onde eu quero que finalize aqui, nessa tela aqui. Algo parecido com isso, né? A minha já vai estar modificada. Ó, o Breno foi. Mais alguém aí não foi? A Thaís. A Thaís falou que estava tentando. Vamos ver. Albano conseguiu? Sim. Ana Lívia. Ana Lívia. Não me respondeu. Beatriz. Conseguiu. Breno foi o que eu perguntei agora, né? Breno. Ana Lívia conseguiu. Breno também. Carolina. Carolina conseguiu. Henrique Mateu. Henrique Mateu. Henrique. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Henrique. Conseguiu, beleza. Flávio, tá verificando e-mail. Beleza, Flávio. Me dá um ok na hora que você conseguir. Eu quero que todo mundo consiga, gente. Gabriel Garcia. Ok. Gabriele. Gabriele tem o cabelo. Deixa eu ver. Gabriele, ok. Me lembra um personagem. Deixa eu ver. Igor. Cadê o Igor? Igor conseguiu. Isabela conseguiu. Isabela conseguiu. Juliana. Lívia. Juliana conseguiu. Lívia. Lívia conseguiu? Thaís. Lívia. Quero saber da Lívia. Sim, ótimo. Lucas. Tem três Lucas. Os três Lucas conseguiram? Lucas Cardoso, Lucas Gonçalves, Lucas Silva. Silva, Cardoso e Gonçalves. Ótimo. Luciana. Sim. Ah, que bom. Luiz Gustavo. Luiz. Legal. Manuela. Legal. Matheus. Conseguiu, Matheus. Legal. Pedros. Tem Pedro Henrique. Tudo é Henrique. Pedro Henrique deve ser Cardoso. Pedro Henrique Oliveira. Pedro Henrique Cardoso conseguiu. E o Oliveira? Ok, legal. Pedro, tá aqui. Rafael Inácio. Sim. Renato. Thaís. Thaís ela já falou para mim que tinha conseguido. Tatiana. Tatiana. Olha que bom.
Vinícius Augusto, Vinícius Eduardo. Os Vinícius aí conseguiram, Augusto conseguiu. Só falta 2. Vinícius Eduardo. Vinícius Eduardo, legal. E finalmente Vitor. Conseguiu, Vitor? Sim. Teve 2 aqui que eu anotei, mas eu não sei se me responderam. O Henrique e o Igor. Os 2 conseguiram? Só confirmando aí para mim. Foram os 2 que eu anotei no caminho aqui. Ô, professor, não sei se se tem outro Igor aqui, mas eu já tinha falado lá no começo já. Ótimo. Tá certo aqui. Henrique. Henrique, ok também. Também tem outro nome que eu anotei aqui, mas acho que esse já respondeu, foi o Breno. O Breno, acho que eu perguntei, demorou um pouco, mas acho que ele já respondeu. Aí, com isso, todo mundo já conseguiu. Legal, ótimo. Todo mundo conseguiu. Pessoal, é uma perda de tempo, mas na aula, inclusive, isso eu faço na primeira aula de laboratório, tá? Todo mundo, eu vou lá para o fundo da sala e fico olhando a tela de todo mundo, e todo mundo tem que estar com a tela parada aqui. Exatamente aqui. Para quê? Para não ter pretexto de. Porque a gente vai usar. Essa aqui é a nossa ferramenta, gente. Isso aqui, para o cozinheiro, isso aqui é o fogão, é o forno. Tá? Não tem, sem isso aqui a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a primeira aula de laboratório eu faço isso. Eu quero que todo mundo pare aqui. Legal, todo mundo criou, tá tudo certo. Então vamos lá. Apresentando rapidamente aqui para vocês. Aqui é onde fica a árvore de arquivos. Normal é que vocês já conhecem de saber navegar aí pelas interfaces gráficas, seja qual for o seu SO. Aqui eu tenho a raiz. No meu caso aqui eu tenho 3 pastinhas, de vocês não vai ter nenhuma. Aí vai da organização de cada um de vocês. Eu recomendo que vocês sejam organizados, claro. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui alguns fontes aqui que normalmente é quando eu tenho que fazer algum exemplo. Então perceba que até que não tem muita coisa, né? Aqui foram os fontes que eu usei no quadrimestre passado. Então já estão todos aqui das turmas do quadrimestre passado, deixo tudo aqui certinho. E aqui eu já criei para o nosso agora. Ó. Então já está aqui o de vocês aqui, acho que não lembro qual que é o de vocês, mas enfim, está aqui. Ó. Tem aqui 2 aqui que eu criei esses layers aqui só para eu já atualizar no GitHub, porque eu compartilho os fontes com vocês através do GitHub. Mas não é só para vocês terem acesso ao fonte. Vai lá e baixa, já era. Tá? Então, já está tudo automático aqui. Eu dou um comandinho, já atualiza lá e vocês têm acesso aos fontes. Tá? Então, aqui é onde fica a árvore com os arquivos e tudo mais. Aqui é o editor. É aqui onde eu vou escrever o programa. Tá? É aqui que eu vou estar escrevendo o programa. E aqui é o terminal. É aqui que eu executo o programa. Então, aqui, para quem conhece Linux, isso aqui é um Linux, tá, gente? Na verdade, o Cloud9 e o CS50 são baseados em Linux, tá? Então, aqui eu tenho um Linux. Eu estou na pasta UFABC 2021 Q1, então não é mais ela que eu quero entrar na nossa. Então, cd espaço ponto ponto, voltei, ó, sair de árvore para DA2. cd espaço ponto ponto, eu vou recuar para 21Q1. cd espaço ponto ponto, recuei agora para a base. Eu estou aqui, ó. Estou aqui. Se eu der um ls, ele vai mostrar as 3 pastinhas, olha lá. Fontes, o FABC Q1 e o FABC Q2. Quero entrar na Q2. cd, o FABC Q2. Agora eu estou nessa pasta aí, ó. ls, olha lá, tem esses 2 caras, tá? Beleza. Isso aqui é navegação, tá? Para quem já conhece terminal de Linux, é a mesma coisa. Para quem conhece terminal do Windows, também é a mesma coisa, só vai mudar um outro comando, tá? ls lá é dir, enfim. Isso daqui, vocês não é parte do curso, mas acaba entrando grátis aí no meio, né? Porque você vai ter que aprender a navegar nisso daqui. Você vai ter que aprender a dar comandos no terminal. Então isso vai... Deixa eu vir aqui para eu ir vendo vocês. Isso vai acabar acontecendo no curso. Mas, primeiro, prestem bem atenção quando eu estiver fazendo as coisas, porque eu vou fazendo bem passo a passo. Parece rápido, mas não é rápido, gente. Eu vou fazendo bem passo a passo, explicando cada comando que eu dou. Inclusive, eu sou bastante
qual que é a palavra? É, é que não é prolixo. Eu repito bastante, eu não lembro agora qual é o termo, mas enfim, eu vou sempre, como eu acabei de dar o comando, falei que ele faz isso, daqui a pouco eu dou ele de novo, falo de novo que ele faz aquilo. Então eu vou ficar repetindo bastante isso. Então, o primeiro ponto é esse, prestar bem atenção quando eu estiver fazendo as coisas. Segundo, é vocês praticarem. E como é que vocês vão praticar? Exercícios. Eu vou dar muito exercício durante o curso. E vocês têm que fazer. Vocês fazendo, vocês vão pegando agilidade. Tá? Vocês vão pegando agilidade. Isso é especialmente útil quando a gente está no presencial, porque no presencial a prova não dura 72 horas. Principalmente lá eu dou prova prática também. Prova prática não demora 72 horas. O cara tem 2 horas, então ele tem que ser bastante afiado aqui. E é o único jeito dele se afiar. Nisso aqui, não se preocupe em querer. Se tiver tempo de baixar um tutorial e aprender a navegar, legal. Se não, a própria insistência de vocês estarem sempre fazendo exercícios já vai ajudar nesse ponto aqui, tá? Inclusive, hoje a gente já, se der tempo, a gente já vai fazer um, ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro ambiente que a gente vai estar usando, tá? O CS50. Já está aí pronto para a gente usar para sempre. Só para vocês fazerem um teste rápido, ó, escreve Java C aí e dá um enter, ó. Tem que mostrar isso daí, essas coisas que mostraram aí. Significa que o Java já está instalado. O Java é padrão, tá, gente? O Java dentro do Linux ele já vem instalado. Você não precisa instalar. Eu acho que tá tudo ok, né? Se todo mundo aí der um Java C, tá ok, né? Eu costumo colocar o meu aqui em cima. Ó. Mostra tudo isso aí. Legal. No começo, quando eu usava o Cloud9, não vinha como padrão. Aí eu usava a aula ainda para instalar o Java. Ai, bons tempos. Vamos lá. É isso mesmo. Não se preocupa, Igor. O problema é quando não aparece muita coisa, aparece só comando não existe. Esse é o problema. Quando aparece um monte de coisa, é bom nesse caso aí. Se não existisse, ele ia mostrar o que mesmo? Ele mostra isso aqui. É só colocar um comando qualquer. Vamos escrever, ao invés de ser Java C, cadê? Vamos escrever, por exemplo, Java K. Olha lá, mostraria aquilo ali, ó. Java C command not found. Isso seria um problema. Mas não é o caso, graças a Deus. Tá tudo ok. Vamos lá, seguir aqui. Só o fato de vocês já terem conseguido fazer isso aí, para mim já é um sucesso na aula, que já... Ó, primeiro programa em Java. Vamos fazer nosso primeiro programa, tá? Ok. Já deixei aí, ó. Mas eu coloquei aqui. Tá ok, pode ser, vai. Será que eu faço isso? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou saltar. Acho que eu coloquei mais adiante, ó. Depois eu volto. Eu vou jogar esse cara aqui para cima. Antes da gente ir para o nosso primeiro programa em Java, eu vou vir para cá, ó. Conhecendo o ambiente de julgamento, tá? Então vamos lá. A gente já conheceu o IDE, agora a gente vai conhecer o juiz, tá? Então, primeiro, acesse a página bomboneira.fabc.edu.br. Deixa eu copiar e colocar ali para vocês. Tá aqui, ó. Essa aqui é mais tranquila porque eu já tenho controle. Essa aqui é minha, tá? Então eu vou entrar aqui, ó. É isso aqui que vocês vão encontrar, ó. Cadê aí? Certo? Bem-vindo à Bomboneira. Ok. Tem aqui 2 links. Primeiro link, aulas e estudos. É esse aqui que a gente vai usar todas as aulas, tá? Esse de atividades a gente só vai usar quando for a atividade que vai ser disponibilizada nos dias lá que estão determinados no nosso cronograma, tá? Então, cliquem aqui, aulas e estudos. Senão você pode ir direto, mesma coisa, Bomboneira UFBC do BR /Boca 10. Tá? Boca 10 já vai cair aqui. É melhor vocês irem para lá para não ficar... Porque depois vocês vão ter o outro diferente aqui e vai acabar confundindo. Então, vai pelo link. Aqui, você vai acessar usando o quê? Em name. Em name. Vai ser seu RA. Em password. Vai ser seu usuário
do e-mail da universidade sem o @aluno.fabc.edu.br, tá? Então, por exemplo, vai ser name RA, que eu sei lá qual que é o RA do cara, e password, se o e-mail dele for fulano@aluno.fbc, vai ser só fulano. É isso daí, tá? E aí vocês vão, cadê? Vocês vão chegar nisso aqui, ó. Eu tenho aqui um que eu criei, só não sei se eu lembro a senha. Aí, vocês vão parar nessa tela aqui, ó. Aí eu quero todo mundo parado nessa tela, tá? Pessoal, esses links que eu estou entrando e tudo, inclusive no Cloud9, cadê? No Cloud9 não, no CS50, naqueles, vocês é o NB2, né? Aqui, ó. Já tá até aqui, ó. Cadê, ó? O IDE, o juiz, é tudo aqui, tá? Que é tudo que a gente vai usar tá aqui. E eu, inclusive, isso aqui eu copiei e mandei no Classroom, né? Tá lá, tá tudo aqui também, ó. Tudo aqui que a gente vai usar. Então, todo mundo parado aqui nessa telinha. Deixa eu ver vocês aqui. Aqui foi, todo mundo dizendo que foi. Tá, uma perguntinha aqui. Alguém não tá nessa tela aqui? Alguém teve algum problema com o usuário, alguma coisa assim? Avise aí agora, senão eu já vou parar. Esperar um pouco, ver se alguém teve problema. Albano, tá ok? Por que o estádio do Boca Juniors? Porque o nome do site é Bomboneira. E o nome do sistema é Boca. A casa do Boca é a Bomboneira. O Albano tá ok. O Beatriz. É legal. Breno, Carol, Henrique. Ok. Flávio, Gabriel, Gabriele. Ah, lembrei. Me lembra a Buma. Ok. Igor, Isabela, Juliana. Acho que tá tudo certo, né? Nem vou passar em um por um, porque já tá todo mundo aqui. Essa parte é mais tranquila. Não depende de criar usuário em outro lugar, tá tudo certo. Tá. Eu vou partir do posto que está todo mundo parado aqui. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, por gentileza, vem aqui em Options e troca a sua senha. Tá? Coloca a senha antiga aqui e aqui 2 vezes a nova senha. Ok? Send para você trocar a senha. Faça isso, inclusive, no atividade, tá? Porque quando vocês forem realizar a atividade, eu vou criar os usuários com esse padrão. O padrão vai ser name, o seu RA, e password, o seu usuário sem o @aluno, tá? E aí, primeira coisa que vocês vão fazer quando entrar é ir lá e trocar a senha. Para quê? Para não ter problema de outras pessoas aí que têm acesso tranquilamente ao seu SA e seu usuário, conseguir acessar o seu fonte e todas essas coisas, tá? Então, a primeira coisa que vocês fazem é trocar isso daí, por gentileza. Ok. Se vocês clicarem aqui em Problems, perceba que vai ter uma lista. Aqui só tem um hoje, tá? Um probleminha aqui. Sempre o problema que eu apresentar para vocês vai ter essa cara aqui, ó. Vai ter um número, um balãozinho, um base name, um full name. Aqui tá igual, nem sempre vai ser igual, tá? Full name normalmente é o título do exercício. O base name vai ser o nome do fonte. Então, o fonte que eu mandar para resolver esse problema tem que se chamar nada.java. Inclusive, nada com N maiúsculo. Tem que seguir exatamente o que está aqui. Tá?
E aqui em Desk File eu tenho o quê? Eu tenho o arquivo com a descrição, com o enunciado do problema. Então você vai baixar ele, já baixei ali, e todo o problema que eu mandar para vocês, todos, nas aulas, nas resoluções, nos exercícios que eu pedi para vocês desenvolverem durante a semana, na atividade, vai ter essa cara aqui. Vai ter sempre um nome, que normalmente é o que vai estar lá no full. Vai ter esse daqui, ó, que é o que vai estar no base name. Se tiver alguma desconformidade, vocês me avisem, tá? Mas aqui até que não gera tanto problema. Então vai ter aqui nada.java, vai ser o nome do meu problema. Eu sempre coloco outras linguagens aqui, porque eu acabo usando em outros cursos esses problemas também, tá? Mas para vocês aqui vai ser sempre Java. Nada.java. Vai ter uma descrição do problema, vai ter uma descrição da entrada e vai ter uma descrição da saída e alguns exemplos. Tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler a descrição, certo? Vai ler a descrição do problema, aí você já vai pensando como resolve aquele problema. Isso a gente vai fazer várias vezes durante o curso. Vai ler a entrada, entender como que a entrada vai ser feita para o seu algoritmo. Vai ler a saída. Pela descrição, você já vai saber o que você tem que fazer com essa entrada. E aí é o processamento. E aí você gera a saída, que tem que ser nesse formato que tiver aqui. E aqui exemplos. Como é o nosso primeiro programa, eu fico aqui filosofando sobre o que é nada. Tá? E aí, o que interessa é o que está aqui. Ó. Não é todos os exercícios que é desse jeito, não. Hein? Já tem a tarefa aqui, não é assim. Sua tarefa neste problema é implementar um programa de computador que faça exatamente nada. Então não tem que fazer nada. A entrada é composta por nada. A saída consiste de nada. Exemplo, nada entra, nada sai. Nada entra, nada sai. É o programa mais fácil que tem para fazer. Tá? Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Cliquei em enviar, mas não sei se a minha senha foi alterada. Foi sim, se você clicou em enviar, foi alterada. Tá? Ok. Vamos lá então. Então a gente já viu ali o problema, tá? Vamos resolver esse problema, que é exatamente o que acontece aqui, ó. Nosso primeiro programa em Java, que é um programa que não faz nada. É esse daí. Tá? Então vamos fazer ele lá. Vamos até o CS50. Todo mundo chega aqui. O de vocês vai estar assim, né? Ó. Já é uma... Eu vou deixar assim por enquanto. Isso é meu, tá? Depois vocês acertem o de vocês para deixar no formato que seja o mais confortável para vocês. Eu não gosto de deixar o terminal aqui, porque o terminal é importante. O terminal é onde eu vou compilar, é onde vai aparecer os erros para mim, é onde eu vou ver as saídas, é onde eu vou informar a entrada, tá? Então, eu não gosto dele ficar aqui pequeno, porque se eu gostasse de trabalhar em lugar pequeno, eu tinha estudado odontologia. Mas eu não gosto. Então, o que eu faço? Eu trago essa aba para cá, ó, e pronto. Vira para mim como se fosse um outro arquivo, certo? Eu vou fechar esse arquivo aqui para eu fazer bem o passo a passo com vocês. Vocês são NB2, né? Deixa eu ver, para ter certeza. NB2, isso mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Organização minha, tá? Eu vou criar uma pastinha chamada nada. Nome do programa, inclusive com N maiúsculo, para ser tudo igualzinho, manter organizado. Dentro da pasta nada, como é que eu cliquei? Cliquei com direito e New Folder. Criei essa pastinha aqui. Vou fazer de novo. Direito, New Folder. Criou a pastinha lá. Ele já está deixando eu batizar ela ali. Ó. Se você, por acaso, esqueceu, é só vir até aqui e renomear. Cadê renomear? Rename. Vou chamar de nada. É minha organização. Dentro dessa pastinha, eu vou clicar com direito. New File. Novo arquivo. Untitled. Eu vou dar o nome de nada. .java, desculpa. .java. Pronto. Tem que ter exatamente esse nome, gente. Por quê? Porque o enunciado pediu isso. Cadê o enunciado? Está aqui, ó. Olha lá, ó. Tem que se chamar nada.java. Tá? Que é o mesmo que está aqui, ó. Beleza. Tudo certo. Então vamos para cá. Clico com 2 vezes aqui, abriu para mim o editor do nada.java. Aqui eu vou fazer o meu primeiro programa. Todo programa em Java
é uma classe. Isso é obrigado por quê? Porque o Java é orientado a objeto, embora tenham falado lá que não era para a gente falar de paradigma, não tem como no Java, porque todo programa em Java é uma classe. E é uma classe pública ainda. Public, class. E qual o nome dessa classe? Todas as classes no Java tem que ter exatamente o nome do fonte. Então tem que se chamar nada. Com Nzão. Abre. Ó, outra coisa para vocês já ficarem ágeis. Dei Enter aqui. Abrir chaves. Olha só, presta atenção. Eu vou dar um Enter. Olha lá o que ele já fez. Ele já fechou a chave automático e já deu um recuo, já deu uma tabulação para frente. Isso é para eu deixar meu código organizado. Segue o que está aí. Não volta não, porque você vai deixar seu código desorganizado. Deixa assim. Então, todo programa em Java tem que ser uma classe. E essa classe tem que ter o mesmo nome do fonte, que é o nome que eu estou forçando vocês a darem lá no enunciado. Ok. Tá todo mundo acompanhando aí? Podia ter guardado. Não se preocupa, Albano. Tem muitos para prova. Legal. Legal. Deixa eu seguir aqui, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar isso aqui para cá, para eu conseguir ficar enxergando vocês aí, caso... Ô, Igor, isso aí é automático. Se o seu tá branco, é porque você salvou errado o nome, hein? Tem que ser .java. Para dar corzinhas aqui, tem que ser .java. Se você salvou com outro nome, é porque... Se você salvou sem ser .java, não vai ficar colorido mesmo. Ele está pensando que é um arquivo texto qualquer. Java, tudo minúsculo. Tudo minúsculo aqui, só o Nzinho que é maiúsculo. Ok. Tô aqui. Public class Java. Ou, desculpa, public class nada. Certo? Professor, o que é public? Professor, o que é class? Cara, vai na minha. Por isso que eu sou contra usar o Java para ensinar a programar. Por causa dessas coisas. O que é o public? Tem um porquê desse public? Tem. Tem um porquê desse class? Tem. Assim como tem muitas coisas que tem um porquê. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Aqui que eu digo nesse curso inteiro. Nessas nossas 12 semanas de encontro, nunca vou falar para vocês o que é. Só vou dizer o seguinte, ó, vai na minha que vai dar certo. Se você quer descobrir o que são todas essas coisas, vai ter que estudar o quê? Uma disciplina chamada Programação Orientada a Objetos. Lá eu mostro o que é public, lá eu mostro o que é class, lá eu vou mostrar o que é um monte de outras coisas que eu vou mostrar para que vocês vão ter que engolir goela abaixo agora no curso. Tá? Mas tem um porquê de tudo isso sim. Tá? Bom, eu já tenho a classe definida ali. Aí eu preciso de uma função principal, que é onde vai tudo começar. Tudo começa na função principal. No Java, quem é essa função principal? É uma função chamada main, que ela é public, ela é pública, ela é estática, não retorna nada, ela é void, e o nome dela é main. E ela recebe dois argumentos. O primeiro argumento, não, dois não, desculpa, ela recebe um só, quem recebe dois é em C. É do tipo string, e o nome dele eu vou chamar de arguments. Pronto. Tá aí. Poxa, mas precisa de tudo isso? Precisa. Vai na minha que dá tudo certo. Mas por que public? Tem um porquê? Tem. Por que static? Tem um porquê? Tem. Void? Tem um porquê? Tem. Esse eu já posso falar, é porque não retorna nada. Ah, mas que negócio é esse de retorna? Aguarde aí na aula que a gente falar de modularização, a gente vai falar disso aqui. O nome dela é main. E ela recebe um argumento. Esse argumento é do tipo string e tem o nome arguments. O que negócio é esse de argumento? Na aula que a gente falar de modularização, a gente vai falar de argumentos, de parâmetros, vai falar de retorno. A única coisa que eu não vou falar durante todo o curso para vocês é sobre essas duas coisas aqui, public e static. Mas tem um porquê? Tem. Ok? Isso aqui a gente fala que é o programa mínimo em Java, tá? Esse é o mínimo para ser executado em Java. Certo? Pessoal, vocês têm que seguir exatamente do jeito que está aí. Deixa eu salvar. Quais são os detalhes que pode dar errado aí para vocês? Tem que ser tudo minúsculo, tudo minúsculo. Esse nada aqui
tem que ser exatamente igual ao nome do arquivo, certo? Que tem que ser com o primeiro Nzinho em maiúsculo, tá? Que nem está pedindo no enunciado. Aqui também, public tudo maiúsculo, static tudo maiúsculo, void tudo... Desculpa, pessoal, estou falando maiúsculo, mas é minúsculo. Public, static, void tudo minúsculo. Nome da função main, tudo minúsculo. O string aqui, ó, tem que ser com Szão. Tem que ser com S maiúsculo. Esse argumentos aqui tanto faz, para falar a verdade, tá? Mas a boa prática, que é uma coisa que a gente vai ver durante todo o curso, tem que ser tudo em minúsculo. Isso é boa prática, mas se não seguir isso aí não tem problema. Aqui é conchete, tá? Ó, abre e fecha conchete. Tá? Parênteses? Que parênteses? Ah, parênteses ou a chave? Usa a chave, ele não fecha sozinho. Quando começa a não ter esses problemas aí de não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, vê se está certinho isso aqui, ó. O fonte, se você cria um fonte qualquer aqui, ó, eu vou criar um qualquer, quer ver, ó? Ó, nada. E não vou dar nome. Ó, olha lá. Primeiro que não fica o cafezinho aqui do lado, significa que ele não sabe que é Java. Se eu vim aqui começar a escrever, ó, olha lá, como é que fala? Não fica colorido. Ó, não autocompleta. Por quê? Ele não sabe que eu estou fazendo em Java. Eu não falei. Está sendo um arquivo texto qualquer, como se fosse um TXT lá. Tá? Para ficar desse jeitinho, ó, é tudo automático, gente. É tudo automático. Ele já viu que era uma linguagem de programação, por isso que está autocompletando e ele está já formatando para mim nas cores. Tá? Quer ver? Ó? Olha a mágica acontecendo aqui. Ó. Se eu vim aqui falar, mas é que eu não posso dar o nome de 2. Deixa eu chamar de 2, porque senão vai ficar o mesmo nome. Ó, se eu vir aqui falar, lembrei, é Java. Ó a mágica acontecendo. Ó. Olha lá, já ficou tudo certinho. Então prestem atenção nisso aí. Ok. Então é isso daí que eu falei aqui, né? Acabei de escrever o comando. Acabei de escrever lá, public class Java. Vou abrir chave, ó. Abrir, dei enter. Pum, já autocompletou. A mesma coisa acontece aqui, ó. String. Olha lá. Eu escrevi string errado. Eu percebi sem nem ler, porque eu já vi que não ficou na cor. É costume, ó. String args. Ó, enter. Abrir chave, enter, ó, já fechou. Tá? É só para ir acostumando. Agora no começo vocês vão dar um pouco de cabeçada, mas não tem problema. Deixa eu aproveitar. Ainda tem 6 minutos. Vamos lá. Vou jogar fora esse aqui que a gente não está usando. Ok. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Vou mudar para o slide. Tá aqui. O mesmo que está lá. Tá? O programinha foi salvo lá, o fonte. Tá ok. Todo programa em Java é uma classe. Tudo coisa que eu fui falando já durante o desenvolvimento. Ó. Neste caso, a classe se chama nada. O nome da classe deve obrigatoriamente ser o mesmo nome do fonte, que é o arquivo.java. Neste caso, o arquivo será o nada.java. Tudo do jeito que a gente fez lá. Todo programa em Java deve obrigatoriamente ter uma e somente uma função. Perceba que o função está entre aspas. Tá? Uma função principal pública, que é o main. Tá? Para compilar, também entre aspas. Vocês vão ver, eu sempre vou deixar essas aspas. Vai chegar uma hora no curso que eu vou falar para vocês o jeito certo de falar. Tá? É que assim, o certo é compilar, o certo é função, mas como a gente está usando Java, não é compilar, é outro nome. Como a gente está usando Java, não é função, é outro nome, mas é a mesma coisa. Mas, ok, vamos seguir esse jargão aí por enquanto. Tá? Então, para compilar o programa em Java, você tem que usar o seguinte comando. No terminal, javac, nome do arquivo, .java. Por exemplo, javac nada. Então, vamos lá. Vou vir aqui no meu IDE. Cadê o IDE? Eu deixei separado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tudo certinho, já salvei. Pessoal, toma cuidado que tem que estar salvo, hein? Ó, isso aqui indica que não está salvo, aquela bolinha vermelha, certo? File, save. Pronto, salvou. Não está mais a bolinha vermelha.
vir aqui no... Vou ter que fazer assim para vocês enxergarem. Vamos lá. Eu tenho que estar na pasta onde está o arquivo. Eu tenho que estar na pasta onde está o arquivo. Então, eu estou aqui no UFBC 2021 Q2. Dentro dela tem o quê? Eu tenho a pasta, essas duas pastas aqui. Eu tenho que entrar na NB2. CD NB2. Agora, ó, eu estou no UFBC 2021 NB2. Eu tenho que entrar na pasta nada. CD nada. Agora eu estou na pasta nada. Na pasta nada eu tenho o quê? O arquivo, nada.java. Java C, nada.java. Pronto. Não aconteceu nada. E o que aconteceu aqui? Ó? Ele gerou para mim um nada.class. O nada.class é o bytecode. É o arquivo que a JVM executa. Vou voltar aqui rapidamente. Já fiz isso aqui. Então, será gerado um arquivo executável, entre aspas, executável pela JVM, que vai ter a extensão .class, que é o bytecode. Tá? Para eu executar entre aspas, né, porque o certo é interpretar, para ele ser executado pela JVM, você tem que usar o comando java, nome do arquivo bytecode, sem ponto nada, hein? Só o nome do arquivo. Então, para executar esse cara aqui, ó, java, nada, enter. Olha lá, executou. O que o programa fazia? Nada. Então tá certo. Ok? Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver vocês aqui. Pessoal, professor, desculpa, eu só não entendi. Você pode abrir de novo o seu CS aí, só para mim dar uma olhada? Eu ia tirar uma dúvida de um colchete. Parece que tem um colchete a mais e eu não entendi por quê. Onde tem colchete aqui? Ó? Nesse set, não sei, essa chave, desculpa, a chave ali no set. Você colocou para mais, não é necessário, tem que colocar esse no 6, ela tá fechando com essa daqui, ó. Essa tá abrindo, essa tá fechando. Certo, e a da 4 e a da 6? Então, uma tá fechando com a outra. Por isso que é importante você deixar na mesma coluna, para você saber isso. Ah, beleza. Entendi. Isso aqui você entende o quê? Que dentro do class eu tenho tudo isso aqui. Entendi. Entendeu? Certo. E aí essa outra chave que você abriu embaixo do public, então é isso? Isso. Tá embaixo aqui do public main. Ó. Tá. Então, não, beleza, professor. Consegui aqui agora ficou certinho. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte, então. Já falta um minuto. Eu vou finalizar por aqui. A gente avançou até bastante, legal. Tá? Aí, tanto que é exatamente o ponto que eu gostaria de parar, quando a gente começasse a falar de variáveis. Tá? Amanhã, a gente já tem encontro, exatamente amanhã, daqui 24 horas, às 21 horas amanhã. A gente inicia exatamente a partir daqui. Eu compilo de novo esse programa, e aí eu submeto para o juiz, depois eu volto para a gente continuar aqui falando a partir de variáveis. Tá? Professor, como que eu compilo? Java nada, isso mesmo. Tá aqui, ó, Java nada. Só que esse nada aqui é maiúsculo, que tem que ser o mesmo, que também tem que ser maiúsculo o seu fonte, que também tem que ser maiúsculo a sua classe. Ou seja, cadê? Ó, aqui também é maiúsculo e aqui também é maiúsculo. Por isso que tem que seguir todos esses padrões aí. Isso agora no começo, pessoal, é uma dor de cabeça. As primeiras 2 semanas vocês vão dar muita pancada nisso daí. Aí depois acostuma. Tá? Não sei como é que vai ser nesse esquema à distância. Né? No laboratório eu sei que é assim, eu vejo vocês quebrando muito cabeça nisso daí, né, nessa primeira semana. Sim, temos aula amanhã, que é aula de quarta, né? Que é semana sim, semana não. Amanhã tem. Quinta tem sempre, galera. Terça e quinta são sempre. Só dia de quarta é que vai alternando. Ok, pessoal? Eu vou finalizar a gravação aqui. O que vai acontecer? É que eu não sei como é que está funcionando agora, tá? A gravação será salva no meu Google Drive. Beleza. Se